Oi, gente, meu nome é Graziele, eu sou orientadora educacional da Escola Paulo Aragão e eu vim conversar com vocês sobre competências socioemocionais. Como a gente sabe, as competências socioemocionais estão presentes ao longo de toda a nossa vida, em todos os momentos. E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, não seria diferente. Mas tem competências que são mais necessárias de serem trabalhadas nesse momento. E é sobre elas que a gente vai conversar. Então é importante a gente relembrar, primeiro, quais são as competências socioemocionais que nós costumamos trabalhar na escola. Então, nós temos 5 grupos de 5 grandes competências que englobam outras microcompetências que ajudam a gente a desenvolver as atividades para fazer junto com você. Depois de relembrar quais são as competências que a gente costuma trabalhar na escola, eu selecionei algumas que são importantes de a gente pensar e desenvolver nesse período de distanciamento social. A primeira delas é a empatia. A empatia quer dizer muito mais do que a gente se colocar no lugar do outro, porque esse outro, muitas vezes, não vai ser alguém da nossa família, ou algum amigo, ou alguém que a gente ama e goste, mas pode ser alguém que você não conhece. Por exemplo, quando a gente vai sair de casa, a gente precisa utilizar a máscara e fazer a higienização necessária. Isso quer dizer que você está cuidando mesmo de pessoas que você não conhece. Nesse momento, a empatia é importante porque a gente pensa no nosso comportamento social, que está interligado com todo mundo que convive com a gente na sociedade. O nosso bairro, as pessoas da escola, as pessoas da nossa casa, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Outra competência muito importante é o foco. O foco, ele vai nos ajudar a selecionar quais atividades são prioritárias nesse momento. Então, acima de tudo, ficar em casa, né? Organizar a nossa rotina para que a gente permaneça em casa, se isso for possível. Para algumas pessoas isso não é possível, mas quem pode ficar em casa, fazer essa escolha de ficar em casa, poder se organizar para que as suas atividades sejam realizadas dentro de casa. Por isso que a escola tem se flexibilizado para propor as atividades para que vocês permaneçam em casa. Então, nesse momento, o foco principal é ficar em casa. Depois, o foco vai ajudar você a organizar a sua rotina. O que é necessário? Fazer as atividades de casa, né? Auxiliar seus pais, auxiliar os seus irmãos, a sua família, nas atividades diárias de casa e também as atividades escolares, que são muito importantes nesse momento, já que nós não estamos indo para a escola. Então, focar nisso ajuda a gente a manter uma rotina parecida com o que a gente tinha antes do distanciamento social. E assim a gente poder continuar ativos. Lógico, é natural ter aquele dia que a gente não se sente bem, que a gente não tem ânimo para fazer as coisas, porque nós também estamos convivendo com sentimentos difíceis, como o medo, a insegurança, a incerteza. Então, tudo isso está envolvido no nosso processo de desenvolvimento de competências socioemocionais. Dar atenção a isso também é importante. Então, a rotina é necessária, mas não é motivo para sofrimento, tá? O sofrimento, ele já ocorre naturalmente diante da situação que a gente está colocado. Então, a rotina, ela serve para a gente tentar administrar esses sentimentos que podem surgir ao longo dos dias em distanciamento social. E aí nós podemos falar de outra competência, que é a persistência. Então, esses dias de desânimo, de medo, né? Muitos de nós estamos convivendo com familiares que estão com o vírus, né? Que estão passando pela doença. Então, a gente pode falar nesse momento de persistência. A persistência ela é um exercício diário, um exercício para que a gente consiga realizar as nossas atividades
nos manter ativos e nos manter bem na medida do possível. Desenvolver a persistência nos ajuda a não desistir facilmente das atividades, né? Então, se a gente programa um dia, programa uma rotina para realizar nossas atividades que são necessárias naquele momento, a persistência ela nos ajuda a não quebrar esse ciclo, a não quebrar o que nós planejamos para aquele momento. E persistência é fácil de desenvolver? Não é fácil, por isso que eu digo que é um exercício diário. Construindo sua rotina, buscando os seus objetivos, você pode desenvolver essa competência com mais facilidade. Então, tudo isso que eu venho falando agora casa justamente com essa outra competência que eu trago para vocês, que é a responsabilidade. A responsabilidade, ela nos ajuda a manter tudo isso que a gente construiu dentro da nossa rotina. Os objetivos, por que nós estamos fazendo isso, né? E em relação às nossas atividades escolares, por que a gente precisa fazer as atividades escolares? Nós não estamos indo para a escola, nós tínhamos um ano letivo para terminar, né? Com todas as suas obrigações, e nós tínhamos um conteúdo de aprendizagem que é pensado justamente para a idade de vocês e para o momento da vida de vocês em que vocês estão. Então, vocês não podem perder isso, né? Mas, infelizmente, existem situações que a gente precisa se readaptar. E justamente para você não perder esse momento da sua vida, a gente tem flexibilizado as atividades escolares para que vocês tenham acesso, tá? E que vocês sejam prejudicados minimamente. E quando vocês retornarem, vocês não perderem o ritmo, tá? Muitas vezes a gente não sabe o porquê de estar fazendo as coisas. Por isso que eu explico, porque quando a gente sabe o porquê das coisas acontecerem, é mais fácil de a gente conseguir desenvolver as competências e realizar essas atividades. E a responsabilidade é importante justamente porque vai auxiliar vocês no objetivo de vocês, que é a gente diminuir os prejuízos diante da ausência das aulas. Então, as aulas não estão acontecendo, mas as atividades estão acontecendo justamente para vocês não perderem esses conteúdos que já estavam programados para vocês aprenderem. Pensando tudo isso, a gente sabe que as dificuldades, elas vão ocorrer diante de qualquer processo, principalmente nesse que a gente está longe dos nossos colegas de escola, longe fisicamente dos nossos professores, né? Longe muitas vezes até de determinados familiares, além do medo, da insegurança, da incerteza do que pode acontecer e vir no futuro. Por isso a gente precisa administrar esses sentimentos. Administrar não quer dizer que a gente vá parar de senti-los, quer dizer que a gente vai sentir, mas ao mesmo tempo nós vamos dar atenção a eles e ao mesmo tempo nós vamos cuidar deles. E para isso a gente precisa desenvolver a tolerância ao estresse, né? Então, o estresse é o acúmulo de todos esses sentimentos que são desagradáveis e a gente acaba ficando mal, né? A gente acaba se sentindo mal, um dia mais triste, um dia mais desanimado, um dia sem esperança, né? Isso pode acontecer, isso é comum, isso está acontecendo com todos nós que estamos vivendo esse período de pandemia. Para desenvolver a tolerância ao estresse, é importante a gente, como eu falei, cuidar desses sentimentos. E como é que a gente cuida desses sentimentos? A gente busca coisas que a gente gosta de fazer. Então, a nossa rotina, ela tem as nossas obrigações, né, que visam os nossos objetivos, e ela tem também os nossos tempos livres, as nossas coisas que a gente faz, que a gente gosta e que a gente se sente bem. Pode ser ler um livro,
assistir um filme, assistir uma série, jogar algum jogo que vocês gostem. Nesse momento, estar junto com a família de vocês é importante, né? Muitos estão mais presentes com os pais em casa. Então, com os pais de vocês, fazerem alguma coisa interessante, algum jogo que vocês possam jogar juntos, assistir um filme juntos, assistir uma série juntos e conversar sobre eles. Os almoços, os lanches, fazer isso junto com os familiares de vocês. Se não pode ser com os pais, com os irmãos, com os primos, com quem vocês convivem em casa. Então, isso é importante porque gera sentimentos de prazer. E quando a gente tem sentimentos de prazer, a gente se sente bem. Então, isso ajuda a gente a administrar melhor aqueles sentimentos ruins que estavam presentes antes. Outra forma de cuidado desses sentimentos é o diálogo. Então, nessas atividades que vocês realizam junto com a família de vocês, é importante sempre ter presente o diálogo. O diálogo ele é importante porque a gente tem espaço para falar como se sente em relação às coisas, em relação aos acontecimentos, e também é um espaço para a gente escutar o outro em como ele se sente, como ele vê as coisas que está acontecendo, e isso amplifica o nosso conhecimento e a nossa visão de mundo. Então, é muito importante escutar o outro sem julgamentos, né? Sem necessariamente dizer o que o outro precisa fazer, mas escutar, coisa que antes a gente não tinha tanto tempo para isso, né? De parar e conversar com as pessoas da nossa família, da nossa casa. E agora a gente tem essa oportunidade e é importante a gente valorizar. E aí eu trago para vocês outra competência muito importante, que é a criatividade para aprender. E por que ela é importante nesse momento, né? Nós não estamos mais no ambiente da escola. Nós não estamos mais indo à escola. E para isso, a gente precisou encontrar outras formas de acessar os conteúdos escolares, como eu disse, que já estavam planejados para vocês aprenderem nesse período da vida de vocês, né? Então, a gente precisou criar novos instrumentos para poder dialogar com vocês. Por isso que é importante a gente estabelecer esse contato online. Algumas pessoas não estão podendo ter acesso a esse contato, né? Mas vocês que estão, sintam-se privilegiados com isso, porque é um aprendizado único, né? Nós estamos percebendo que existem outras possibilidades de a gente aprender, para além da sala de aula. A sala de aula é, sim, muito importante. É muito importante a gente ter o contato com os nossos colegas, ter a proximidade com os nossos professores, com todo mundo que trabalha na escola. Mas, nesse momento que isso não é possível, a gente está aprendendo, sim, uma nova forma de estudar, né? Então, estudar é possível vendo vídeos, é possível fazendo as atividades no Classroom, é possível com uma videoaula, né? Com o seu próprio professor ministrando essa videoaula. Então, tudo isso sendo visto por um novo olhar, por novas metodologias. É uma microcompetência que está dentro de uma macrocompetência que se chama abertura ao novo. Por isso que ela está coladinha com outra microcompetência, que é o interesse artístico. E vocês já perceberam como nesse período a gente está mais próximo da arte? E o que é a arte, né? A arte é o cinema, os filmes que a gente assiste, livros, a literatura, né? Seja poemas, seja romance, seja histórias, a música, né? Então, essas são modalidades artísticas em que a gente naturalmente está mais próximo diante desse período e que auxiliam a gente também a cuidar daqueles sentimentos que eu falei para vocês que acabam nos deixando mal.
Então, priorizar também o contato com essas estratégias artísticas é muito necessário nesse momento. E, naturalmente, a gente tem desenvolvido mais essa microcompetência nas nossas vidas dentro do distanciamento. Bom, é isso, pessoal. Eu selecionei essas competências, não foi à toa, foi justamente em contato com o trabalho do Instituto Ayrton Senna, que, como vocês sabem, é o que faz esse trabalho junto com a gente em relação às competências que nos ajudam a fazer essas atividades junto com os professores, junto com vocês na escola. E a gente não tem deixado de lado de trabalhar as competências. Agora sim é que a gente precisa dar importância a elas. E essas competências, como eu sempre costumo falar para vocês, elas estão em constante diálogo. Não dá para separar, né? Então, essas competências, elas ajudam a gente a aprender um conteúdo novo, elas ajudam a gente a lidar com as nossas emoções, elas ajudam a gente a lidar com as nossas relações interpessoais, com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, enfim, estão presentes em todos os momentos da nossa vida. O que eu trouxe aqui foi apenas um destaque sobre as principais competências que a gente está desenvolvendo e que a gente pode continuar desenvolvendo durante esse período de pandemia. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição, caso queiram me procurar para falar alguma coisa, para perguntar, tirar alguma dúvida, falar sobre como vocês estão se sentindo nesse período é muito importante, tá bom? Beijão!